Bom, vamos iniciar aí o estudo da trigonometria. Aula 1, conceitos iniciais. A trigonometria ela está relacionada basicamente ao estudo dos triângulos, as relações entre os seus lados e os seus ângulos. Bom, isso teve origem, grande parte, pelas construções das grandes pirâmides egípcias e também foi impulsionado pela astronomia. Então, a trigonometria vai se dedicar a estudar os triângulos, as relações entre os seus lados e os seus ângulos. O pai da trigonometria é o Hiparco. A gente vai começar definindo o que é seno, cosseno e tangente. Então vamos imaginar o seguinte, nós temos aí duas semirretas, semirreta R e semirreta S, onde iremos traçar pontos C1, C2, C3 na semirreta R e B1, B2 e B3 na semirreta S. A gente sabe que é possível formar triângulos aí, e esses triângulos serão triângulos semelhantes. Por quê? Porque sempre que eu passo retas paralelas aos lados, a um dos lados do triângulo, eu consigo formar triângulos semelhantes a esse. Então percebam, eu vou ter o triângulo AB1C1, que vai ser semelhante ao triângulo AB2C2, que vai ser semelhante ao triângulo AB3C3. Todos eles têm um ângulo θ aqui na base, que seria o seu vértice A. Dito isso, nós vamos tentar fazer relações entre os lados desses triângulos semelhantes para que essas relações recebam nomes específicos. Então vejam, eu vou pegar o lado AB1 e dividir o lado AB1 pelo lado AC1. E fazer a relação de semelhança com os outros dois triângulos maiores, ou seja, AB2 dividido por AC2, AB3 dividido por AC3. Vou chamar isso de constante K1, e essa constante K1 eu vou dar o nome de cosseno. Então, o que a gente vai ter é que o cosseno do ângulo θ, que está no vértice A, vai ser simplesmente igual, considerando aí só o triângulo maior, ao meu AB3 dividido por AC3. Do mesmo modo, nós vamos fazer a relação agora com dois outros lados desses triângulos que são semelhantes entre si. Então, eu vou ter os meus lados aqui, AB1C1, e eu vou escolher o lado B1C1 para poder deixar no numerador. Então, vou fazer a correção aqui. Vamos fazer, então, B1C1 está para AC1, assim como B2C2, seria o B2 aqui e o C2 aqui, está para o AC2, assim como o B3C3 está para o AC3. Vou dar o nome dessa constante de constante K2 e dizer que esse K2 vai receber o nome de seno de θ, que vai ser igual a, olhando só para o triângulo maior, B3C3 está para AC3. Vamos escrever ele aqui, então. B3C3 está para AC3. E, por fim, sobraram a relação entre os dois outros lados, que a gente não fez ainda a correlação. Então, seria, se nós olhássemos aqui, ficaríamos com B1C1 está para AB1, assim como B2C2 está para o AB2, assim como B3C3 está para AB3. Vamos dar o nome dessa relação de K3
E essa constante K3, para nós, é o mesmo que a tangente de θ, que será, considerando apenas o triângulo maior, B3C3 sobre AB3. Dando sequência a essas definições, agora a gente vai apresentar a questão do triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele é dito retângulo por apresentar em um dos seus vértices um ângulo de 90 graus. No caso aqui nós temos o triângulo ABC, que vai ser retângulo em A. Se você observar o ângulo no vértice A, é justamente um ângulo de 90 graus. Então nós temos os lados A, B e C, e então a gente vai apresentar esses lados e dizer a medida deles. Então nós temos o lado AB, então lado AB, e a medida do lado AB, se vocês observarem, é justamente a medida C. Nós temos o lado BC, então aqui são segmentos, né, de reta, e o lado BC, ele tem medida A. E nós vamos ter também o lado AC. Lado AC, se a gente observar, a medida dele é justamente a medida B. Esses lados recebem nomes específicos. Quem serão os nomes específicos dados a esses lados? A gente tem o lado AB, é um dos catetos. O outro lado, que seria o AC, também é outro cateto, e o BC seria a hipotenusa. Então, esse aqui seria um cateto, esse aqui seria a hipotenusa, e esse aqui seria um outro cateto. O que me dá essa certeza de AB e AC serem catetos e BC a hipotenusa? É justamente a posição do ângulo reto. Se observarmos, o lado que é oposto ao ângulo reto é o nome que a gente vai dar de hipotenusa, que vai ser o nosso azinho. Então aqui, hipotenusa. E nos dois outros lados, que estão adjacentes justamente ao meu ângulo de 90 graus, eu vou dar o nome de catetos. Então, a partir daí, a gente consegue fazer relações importantes nesse triângulo. Quais seriam as relações? A primeira relação é aquela conhecida a partir dos ângulos, onde eu tenho que gama mais θ mais 90 é igual a 180 graus. Vale ressaltar que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre igual a 180 graus. Se fizermos então aqui gama mais θ igual a 90, nós já temos a primeira relação importante aqui no nosso triângulo. Outra relação importante está entre os seus lados. Pelo teorema de Pitágoras, sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se escrevermos a ao quadrado, esse a ao quadrado tem que ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que seria nada mais nada menos do que o teorema de Pitágoras. Então, para essa passagem aqui, nós temos que um triângulo retângulo, para ser dito retângulo, precisa ter um ângulo de 90 graus. Mais ainda, além de ter um ângulo de 90 graus, nós temos que ter três lados com nomes específicos. Então, nós vamos ter o cateto 1, o cateto 2 e uma hipotenusa, que é sempre oposta ao nosso ângulo reto. Dito isso, podemos então chegar nas razões trigonométricas. Quem seriam essas razões trigonométricas? Nós podemos estabelecer as razões trigonométricas a partir dos seus ângulos. Então, o que a gente vai fazer é justamente dizer quem é aquele seno que nós estabelecemos lá na nossa primeira abordagem. Porque nós dissemos que o seno de um ângulo qualquer, vamos chamar de θ aqui, vai ser sempre igual ao meu cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Vamos só corrigir aqui.
É escrito aqui. Isso, hipotenusa. Bom, então, se nós temos aqui o cateto oposto e a hipotenusa, como que seria isso em termos gerais? Ficaríamos com, olhando para o ângulo θ estabelecido aqui, o cateto oposto ao ângulo θ seria o lado C, de medida C, né? O lado AB de medida C. Então, ficaríamos com C sobre a hipotenusa, que para nós aqui seria o lado BC, de medida A. Então, eu tenho que o seno de θ ficaria sendo o cateto oposto, que é C, dividido pela hipotenusa, que é A. Do mesmo modo, a gente tem o cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ? De novo, voltando àquela apresentação inicial, se nós pegarmos aí a ideia do cosseno, o cosseno ele vai ser sempre o nosso cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. Nesse caso, se olharmos para o nosso triângulo, de novo o ângulo θ está estabelecido no vértice C. Então, quem seria o nosso cateto adjacente? O nosso cateto adjacente seria o lado AC, que tem medida B. E o nosso cateto oposto, a gente já disse aqui, que seria o lado AB, que tem medida C. Então, nós teríamos B Bom, e quem seria o nosso cosseno, então? O nosso cosseno de θ seria, de novo, o ângulo θ continua aqui no vértice C. O cosseno de θ seria o nosso cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. Se olharmos aqui para o nosso triângulo estabelecido ABC, de novo, o ângulo θ está no vértice C, o cateto adjacente a esse ângulo estabelecido é o lado AC, de medida B. E se olharmos a hipotenusa continua sendo BC, o lado BC, ou seja, de medida A. E aí a tangente de θ seria o nosso cateto oposto dividido pelo nosso cateto adjacente. Mais uma vez, chamando a atenção para o triângulo ABC, se o nosso ângulo θ está no vértice C, o nosso cateto oposto seria justamente o lado AB de medida C. E o nosso cateto adjacente seria o nosso lado AC, compreendido aqui entre AC, que seria de medida B. Então, eu teria aqui C sobre B. Também poderíamos escrever a tangente de θ como sendo o seno de θ sobre o cosseno de θ. Professor, mas eu não consigo enxergar assim. A gente pode fazer a substituição ali e chegar no mesmo resultado de C sobre B. Observem. Se eu faço tangente de θ como seno sobre cosseno, seno de θ sobre o cosseno de θ, então eu posso dizer que o seno, se a gente observar o seno aqui, o seno seria C sobre A, dividido por o cosseno, que é B sobre A. Se eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, eu vou chegar num resultado que é a tangente de θ sendo C sobre B, que é justamente o mesmo calculado quando a gente fez cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, podemos dizer que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, C sobre A. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, B sobre A. A tangente de θ seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente, no caso, C sobre B. Mas também poderíamos dizer que a tangente de θ é o seno de θ sobre o cosseno de θ. E aí, aqui embaixo, a gente consegue demonstrar isso e chegar no mesmo resultado, C sobre B. Apenas como exercício, nós podemos também fazer o seno, o cosseno e a tangente de gama. Como que seria isso? O seno
de gama seria o cateto oposto, no caso a medida B, dividido pela hipotenusa, no caso a medida A. O cosseno de gama ficaria o nosso, de novo, gama aqui, o cateto adjacente, agora o C, dividido pela hipotenusa A. E também teríamos a tangente de gama como sendo o nosso cateto oposto, B, sobre o cateto adjacente, que seria C. Certo? E aí, a gente vai apresentar agora os três ângulos que mais aparecem dentro da trigonometria, ou que tem maior frequência na trigonometria, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Esses ângulos eles vão apresentar uma tabela de seno, cosseno e tangente bem interessante de serem analisados. Da seguinte maneira, quanto seria o seno de 30? O seno de 30, para nós, é o valor de meio. Ah, como que eu sei disso? Na aula 2, que será apresentada, também teremos condições de fazer demonstração de 30, 45 e 60. Então, a continuação dessa aula, que seria a parte 2, vem simplesmente apresentando essas demonstrações do seno, do cosseno e da tangente de 30, 45 e 60. Você não pode perder. Então aqui, ó, o seno de 45 seria raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 fica sendo meio. A tangente vai ser raiz de 3 sobre 3, para de 30. A tangente de 45, 1. E a tangente de 60, raiz de 3. Professor, mas muito complexo isso, muito difícil de lembrar. Como é que eu posso fazer de um modo mais rápido? Você pode pensar da seguinte maneira. Você pode criar uma situação onde você lembre dessa tabelinha com uma certa facilidade. Como assim? Você vai vir aqui na parte do seno e vai colocar 1, 2, 3. Na parte do cosseno, 3, 2, 1. E dividir todo mundo por 2. E a partir daí, a gente vai colocar raiz em todos os termos do numerador. Porém, a raiz de 1 é o próprio 1. Então, a gente começa a colocar a raiz a partir do 2. Então, a gente vai colocar a raiz no 2 e no 3. Para fazer a tangente, basta fazer a razão entre o seno e o cosseno. Então, fazendo as continhas rápidas, você vai ter que aqui é raiz de 3 sobre 3, aqui é 1 e aqui é simplesmente raiz de 3. Como eu disse para vocês, na próxima aula teremos condições de avaliar melhor essas demonstrações e chegar nesses resultados todos. Então, eu vou dizer para você acompanhar as aulas e não perder essas demonstrações.